Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense para o Red Bull Bragantino em partida decisiva pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, e como vocês podem perceber, eu tô bem gripado, por esse motivo que a gente não teve vídeo inédito no canal na tarde de ontem, quarta-feira, e é por esse motivo também que eu tô falando um pouco mais baixo, além de não querer acordar o meu filho, claro. Por esse motivo, se for necessário, depois do momento de edição eu dou um ganho no volume do microfone para que vocês possam me ouvir bem, mas vou pedir desculpas para vocês por essa voz tão anasalada, provavelmente. E hoje, gente, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente falou, depois de ver mais ou menos a mesma coisa se estabelecendo dentro de campo pela milionésima vez, eu decidi não fazer roteiro, vou falar aqui de cara limpa com vocês, o que eu achei e o que eu não achei. Para começar, vamos falar, lógico, da escalação, manutenção do Christian, um Atlético com 3 volantes mais uma vez, com muita dificuldade para ficar com a posse de bola dentro da sua própria casa, tanto é que o Atlético no primeiro tempo teve muita dificuldade para conseguir sair do seu campo de defesa, a pressão exercida pelo Red Bull Bragantino do Fernando Seabra foi bem imposta e o Atlético precisou se desfazer da bola muitas e muitas vezes. Tanto é que no primeiro tempo, por mais que o Atlético tenha tido mais posse de bola em relação ao que a gente viu nas últimas partidas, o Atlético hoje teve, se não me engano, 46% de posse de bola no primeiro tempo, que deve ser uma vez e meio que vinha tendo até então, o domínio foi do Bragantino. Tá? Tanto é que o Atlético cria poucas oportunidades, acho que a melhor delas provavelmente foi aquela onde o Pablo tenta um toque de letra e acaba tirando a bola que poderia chegar ao Christian, né, para marcar o gol que seria o de empate. E aí, gente, nesse cenário de dificuldade para sair do campo de defesa, a equipe muito espaçada, reforçando aquilo que a gente falou na análise aí do meio de semana com auxílio de vídeo, fica o convite para quem não assistiu, assista, é um conteúdo importante. A gente viu o Atlético apostar muito em lançamentos longos, foram 86 lançamentos longos, quase um passe longo por minuto, é uma loucura. E foram 35 cruzamentos, que também é um número bastante elevado. Uma coisa que me chamou a atenção é que depois desse primeiro tempo modorrento, difícil de assistir, com o Pablo sentindo dores na coxa, né? Ainda na primeira etapa ele acabou precisando ser atendido em algumas ocasiões para aliviar a dor. O Lúcio volta no intervalo em desvantagem no placar com a mesmíssima equipe, com 3 volantes, com o mesmo comportamento eh, recuado, com um time que não tinha intenção de ficar com a bola, não tinha intenção de trabalhar com a bola longamente. E, gente, foram 15 minutos de mais do mesmo no segundo tempo. Parece que aquela frase que é atribuída ao Einstein, que não é dele, né? Que diz que loucura é você fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando resultados diferentes. E se a gente fosse levar essa frase a sério, era de prender com uma camisa de força metade da comissão técnica e três quartos do elenco. Porque o Atlético volta cometendo os mesmos erros e somente aos 55 minutos é que o Lúcio começa a colocar qualidade na equipe, com a entrada principalmente do Fernandinho, claro, mas naquele momento também entraram o Agostinho Canóbio e o Emerson nos lugares do Leonardo Godoy, com o Eric indo para o lado direito, do Nicão, que eu acredito que não deveria ter saído, e do Pablo, que não deveria nem ter começado, quanto mais continuado em campo por quase 60 minutos, principalmente estando lesionado. E aí aos 63, o Lúcio saca o Christian para aí sim colocar um meio-campista em campo, foi o Bruno Zapelli, tá? E por mais que o Bruno Zapelli não tenha sido destaque com um brilhantismo técnico absurdo, assim como o Fernandinho também não foi, né? O Fernandinho foi de uma lucidez muito pragmática com a bola, até pela questão física, né? Ele se recuperou de uma lesão faz pouquíssimo tempo, foi importantíssimo, assim como o Zapelli, não por um conjunto coletivo, não porque o time tenha melhorado com eles, mas porque eles estando em campo, eles têm qualidade técnica individual para fazer essa bola circular melhor, e aí o Atlético tem um ganho nesse aspecto. E aí, gente, nesse sentido de qualidade individual gerando ganho coletivo, aos 74 minutos, o Bruno Zapelli recebe uma bola na quina da grande área, pelo lado esquerdo, e enxerga o Eric entrando em diagonal nas costas da defesa do Red Bull Bragantino, coloca um passe preciso que o Eric consegue vencer o goleiro Clayton, né?
e colocar o Atlético em igualdade no marcador. Agora, pouco tempo depois, a gente já viu o Atlético naquele momento começar a arrefecer posse de bola, e eu já falei sobre isso no último vídeo. Foi o último vídeo, né? Análise de vídeo. Que quando acontece esse tipo de coisa, você não precisa abandonar necessariamente a posse de bola para se defender, para recuar, para tentar fazer um jogo de risco zero. Você pode ficar com a posse de bola e circular, gastar o relógio, como dizem no futebol americano, usar o tempo a seu favor para enervar o adversário, até para forçar uma subida de pressão e poder deixar espaços nas costas para aí sim você poder contra-atacar e de repente matar a partida. Mas o Atlético não. A partir do momento que consegue o alívio do gol de empate, mais uma vez se torna um time muito, assim, quadradinho. Um time que não tinha mais tanta intenção de ir para o campo de ataque, de se articular, de tentar fazer um segundo gol, por exemplo, para aí sim respirar aliviado. E aí aos 82 minutos a gente tem um erro do Thiago Heleno, tá? Foi o Thiago que desmanchou a linha defensiva, vai para o meio de campo caçar, que é uma coisa que não deve acontecer. Deixa um espaço enorme que o Lincoln aproveita, e aí na sobra o Eduardo Sacha, acho que de fora da área mesmo, consegue um toquinho de cobertura, né, um toquinho seco na bola para marcar o segundo Red Bull Bragantino e dar números finais ao placar. E acho que nada exemplifica mais a forma como essa comissão técnica despreza o jogar futebol, como a entrada do Lucas Diório. Porque quando o time precisa desesperadamente de um gol, o que eles fazem é tirar um jogador de meio de campo, acho que se não me engano foi o Filipinho, né? E colocar um centroavante de 1,90 m de altura para continuar cruzando bola na área de maneira desordenada, na esperança de que isso traga algum benefício aleatório, né? Porque por merecimento, por mecanismos coletivos, por jogar futebol, o Atlético realmente não merecia melhor sorte hoje. E aí, gente, a gente precisa falar de um resultado que foi desastroso. Né? Não tem o que a gente escolher. O Atlético agora precisa derrotar o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, que por mais que não viva uma boa fase, por mais que tenha trocado de treinador recentemente, a gente sabe que tem um dos elencos mais fartos do futebol brasileiro. E aí numa dessa, um Hulk, um Bernardo, um Paulinho, um Gustavo Scarpa, num lance pode fazer a diferença e colocar o Atlético numa situação delicada. Porque se o Atlético não vence em Belo Horizonte, ele passa a depender de outros resultados, né, do Fluminense, do próprio Red Bull Bragantino, para poder se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui fica registrado um recado para o elenco, né, que teve o apoio, mais uma vez, de mais de 40 mil torcedores na Liga Arena. A torcida respondeu, assim, de maneira magnífica a campanha do clube pedindo apoio. Então, para o elenco, eu digo o seguinte: se virem. Eu não sei como é que vocês vão fazer para ganhar esse jogo lá em Belo Horizonte, mas deem um jeito. Vocês colocaram o Atlético nessa situação. Vocês que moram em uma das capitais com melhor qualidade de vida do Brasil. Vocês que recebem altos salários para trabalhar com uma coisa que para a maior parte das pessoas é diversão. Vocês que trabalham numa estrutura que muito se assemelha com a dos principais clubes do mundo. Vocês que têm tudo do bom e do melhor para poder exercer a sua profissão e que têm deixado tanto a desejar ao longo de todo o ano. Tá? E aí, o que eu gostaria de dizer, que foi o que eu disse no Twitter também, é que eu não tenho mais capacidade de me revoltar, sabe? Eu cheguei a vir aqui fazer um pós-jogo e só faltei dar de dedo na câmera. De tão revoltada, a minha esposa veio aqui me chamar a atenção 2 vezes naquela vez, né? Pedindo que eu falasse mais baixo para não acordar o nenê. Mas nesse momento eu não sinto revolta, eu só sinto assim, tristeza de ver o quanto essa diretoria se esforçou, do quanto eles foram incompetentes e irresponsáveis com o futebol em 2024, que era o ano do centenário do clube, tão esperado, tão repleto de promessas, e o Atlético vai para a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisando fazer um resultado fora de casa para permanecer na Série A em 2025. E aí o que eu gostaria de dizer, para talvez arrematar essa situação, não sei nem quanto tempo de vídeo a gente tem agora, é que se o Atlético não for rebaixado, não será por falta de merecimento do Atlético. O Atlético merece muito cair. Agora, se o Atlético não for rebaixado, é porque surgiram outros que mereceram ainda mais. E para, aí sim, encerrar o assunto, para não dizerem que eu não falei disso, sobre a confusão no setor das torcidas organizadas no final da partida, que teve confronto com a polícia, quebra de portão de acesso ao gramado.
Claro que não cabe violência, né? Violência nunca é solução e vocês não vão ver o canal apoiando nada nesse sentido. Então, que essas pessoas sejam identificadas e judicialmente penalizadas por essa conduta. Mas você também não vai me ver ser hipócrita a ponto de vir aqui e fazer de conta que eu não entendo a frustração de quem tenha perdido a cabeça num momento como esse, principalmente depois de tudo que a torcida fez para ajudar essa equipe fraca, essa equipe desorganizada, essa equipe desmotivada, essa equipe que decepciona o torcedor a cada semana. Então, eu vir aqui dizer que não entendo a frustração do torcedor, vocês não vão ver. Lógico que isso não significa que o que aconteceu é normal ou que eles não devem ser punidos. E, gente, o que eu posso desejar é que essa temporada acabe logo, né, que a gente possa começar a superar tudo que aconteceu em 2024, sem esquecer, claro, de tudo que a diretoria fez para poder cobrá-los em relação a uma melhora, a uma saída de várias peças, porque o clube realmente precisa ter em mente tudo que aconteceu em 2024 para poder fazer diferente no próximo ano. E lógico, eu espero que termine com o Atlético mantido na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que depois dessas duas últimas partidas especificamente, contra o Fluminense, contra o Red Bull Bragantino, eu fico bem duvidoso, bem pesaroso em relação ao que vai acontecer na Arena MRV no final de semana. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos, quem foi bem, quem foi mal, quem foi o grande responsável por mais esse resultado negativo dentro da Liga Arena. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras redes sociais. A gente volta falando Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Aliás, essa foi no automático. A gente volta a falar amanhã se a minha garganta estiver melhor, tá, gente? Eu realmente estou sentindo bastante incômodo para falar nesse momento. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.